Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Todos bem? Mais uma vez, a gente por aqui. Então, primeiramente, eu queria parabenizar a todos nós, gaúchos, gaúchas, de todas as querências, de todos os cantos do Brasil e do mundo, pelo nosso dia. Então, já mandando um abraço apertado para todos. Não só os gaúchos, como também todos que sempre acolhem nós, gaúchos. Então, uma boa noite. Quem quiser ir comentando aqui de onde que está falando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de mais um assunto bem legal e eu vou trazer também algumas outras coisinhas junto nesses entendimentos para vocês. Estava agora há pouco aqui em conexão também, já tentando fazer uma conexão aqui com a egrégora e entender também o que vem se passando, primeiro comigo, depois de forma coletiva também, para a gente ir entendendo as movimentações, primeiro nossas, né? Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Tem bastante gente aqui de vários locais, Santa Maria, São Paulo, São Luís, Rio Grande, Guarulhos, Canoas, Brasília, Campinas, Montenegro, bastante gaúchos aqui, Búzios, Santa Bárbara do Oeste. Então, sejam muito, muito bem-vindos e vamos lá, vamos começar um pouco aqui o nosso papo então, porque eu vim para a live aqui, como todas as noites, todos os momentos que nós vamos fazer essa live, principalmente na terça e na quinta, eu venho aqui, me sento um pouco antes, coloco alguma música, alguma coisa de conexão, para já ir me conectando aqui com a própria egrégora, com os seres que estão aqui. Porém, ontem já senti um pouco, hoje também estou sentindo como se, para formar a conexão aqui, eu estou tendo como se fossem alguns lags, algumas leves tonturas, algumas coisas nesse sentido. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o que estava se passando. Mas, na verdade, agora eu entendi. Tem uma mentora, vamos chamar assim, nova, é um ser feminino que está fazendo essa aproximação aqui para também participar do trabalho. É uma energia forte e, então, eu ainda estou entendendo isso, buscando, vamos dizer, formar essa conexão, porque quando a gente faz essa conexão com mentores, com tudo mais, isso vai acontecendo de forma gradativa, principalmente quando muda muito a energia, quando tem muito... isso altera. Esse ser feminino tem uma energia bastante forte, energia boa, bastante forte, porém vem diferente. E isso tudo também vai deixando aqui num primeiro momento, uma certa confusão, digamos assim. E, inclusive, algumas frases começaram a se formar também aqui no meu sistema, que eu não conseguia nem entender o que se passava. Era para vocês terem uma ideia, estava fazendo uma conexão, buscando algumas reflexões, e daqui a pouco vem uma frase na minha cabeça, que a frase era "take a look around", ainda vinha em inglês, e eu pensava, tá, take a look around o quê? O que é para olhar? Inclusive ia lá traduzir isso, para ver se a tradução não tinha alguma coisa diferente, que eu não estava entendendo, isso, aquilo. Então, num primeiro momento, para mim, pelo menos, era vamos dizer, uma bagunça, assim, que eu não conseguia entender. Como eu disse, take a look around, o quê? O que é para olhar? O que é para enxergar? Pois bem, depois, lógico que o Charim, ele também
vamos dizer, da forma dele, dá algumas risadas em relação a isso, e a gente vai tentando entender, ele, vamos dizer assim, dá risadas porque entende como a gente se comporta aqui, mas depois eu consegui também ter alguns entendimentos, algumas explicações referente a isso. Por quê? Eu vou só comentar isso rapidinho, porque a gente entra nesse tema que acabei trazendo hoje aqui para vocês. Porque a gente também busca aqui conexões, busca entendimentos. Por quê? Nós percebemos que todo mundo está buscando respostas, está buscando entendimentos. Estamos dentro de uma semana mais tensa, digamos assim, por tudo que está acontecendo, por tudo que está sendo noticiado, trazido para a gente, muita gente esperando coisas que possam estar acontecendo durante essa semana. Se fala muito no dia 24, então eu estava fazendo conexões para tentar entender. E um primeiro entendimento, que eu acho que isso serve também para todos que estão assistindo, era por que não traziam, então, mais lucidez para passar essas informações? E a informação que vinha era mais ou menos assim: calma, jovem, no momento adequado você terá as informações necessárias. Por quê? E aí eu consegui buscar algumas informações a mais, não do que está para vir, mas da gente mesmo. Muitas pessoas, e isso eu posso me incluir também, às vezes a gente quer abrir um pouco mais, quer rasgar alguns véus. E o que acontece? Quando a gente tenta rasgar esses véus, quando a gente tenta, vamos dizer assim, quebrar a Matrix, desvencilhar isso e acessar tudo de forma mais lúcida, isso se torna perigoso para a gente também. Por quê? Primeiro que todos nós vamos atingindo, adquirindo uma maturidade como ser, ou poderíamos chamar uma maturidade espiritual. E o que a egrégora sempre trazia aqui para mim era assim: Henrique, você não tem uma maturidade espiritual para determinadas situações. Então, é gradativo esse processo de irmos tendo mais consciência, de irmos tendo mais abertura. Então, esse era o primeiro entendimento, que os processos eles vão sendo feitos para todos de forma gradativa, e vocês podem reparar algumas coisas. Existem muitos tipos de mediunidade, existem muitas pessoas que têm mediunidade, e geralmente elas são colocadas para algum direcionamento. Você vai ter médiums que... Médiums a gente pode pegar no sentido amplo da palavra. Você vai ter médiums que eles conseguem ter visões, geralmente visões talvez com famosos, com alguma coisa assim, porque a maturidade permite ir até lá. Outros vão ter mediunidade referente a curas, outros vão ter mediunidade para isso, para aquilo. E por isso que a egrégora sempre trazia aqui: ninguém, por enquanto, isso inclui a gente também, está tendo acesso a essa verdade absoluta. Ninguém tem isso. Então nós estamos amadurecendo, caminhando nisso tudo também. E eu já vou entrar no que isso tem a ver com esse enlaçamento do espaço-tempo. Mas é como se fosse uma pequena introdução para a gente ir entendendo o que vai acontecendo com a gente, dentro do propósito que cada um tem, dentro do amadurecimento, da maturidade que cada um traz também, vão abrindo para um lado, para outro, para uma coisa, para outra. Mas nós estamos, vamos dizer, rasgando os nossos véus na nossa velocidade, na velocidade de Deus também. Então, o próprio sistema Home Help, ele vem também auxiliar nisso, não no sentido assim, ele vai rasgar os véus, não, mas a fazer principalmente essa adequação no mental emocional. E a gente também sempre falava que sobre esse sistema mental emocional. Inclusive, em uma oportunidade eu até disse: se alguém me perguntar o que é hoje mais importante, o que mais deixa as pessoas bagunçadas, o que mais pega nesse momento, é o mental emocional. Porque é dali que vem as nossas memórias, é ali que ele busca informações numa caixa. Só que limitado por toda essa configuração de Matrix e tudo mais, isso tende a ficar muitas vezes muito pesado no sentido de como
a gente vai tocar isso, rasgando esses véus e limpando esse sistema mental e emocional. Então, assim, isso vai andando para a gente também ir rasgando, ir entrando nesse formato novo, digamos assim. E quando a gente vai buscar também um outro entendimento desse enlaçamento do espaço-tempo, é da mesma forma, tá? Porque a gente colocou até no título aqui, passado, presente e futuro, é como se eles se fundem. Só que aí o nosso mental ele vai começar a trabalhar e nós vamos pensar, pronto, então está tudo acontecendo e não existe mais passado, presente e futuro. A gente poderia responder que sim e não. Por quê? Porque o espaço-tempo aqui no nosso planeta é como se ele fosse linear. Tudo aqui é linear, a gente tem uma linearidade. Porém, em outras dimensões, esse tempo é diferente. E a gente já comentou sobre como nós conseguimos acessar uma linha de tempo, tanto passada, uma linha de tempo futura e o presente. E dentro dessa movimentação toda que nós estamos fazendo, o que mais está pegando também de forma coletiva, aí cada um pode avaliar se você se encaixa nisso ou não, mas é ansiedade. Ansiedade para entender o que vamos ter no futuro e também o que vamos passar. E aí que entra também esse enlaçamento de espaço-tempo. Por quê? Porque como isso vai acontecendo de forma gradativa, tá? O que acontece? Nós estamos aqui, cada um fazendo a sua movimentação individual, no seu tempo, no seu movimento, na sua velocidade, mas nós estamos rasgando véus. Ao mesmo tempo que nós estamos expandindo o nosso quociente energético, nós estamos nos desconectando de grades. Nós já comentamos também sobre códex, tudo mais que está disponível e sendo integrado na gente, mas tudo acontece de forma gradativa. Conforme você vai rasgando esses véus, é como se essa linearidade ela vai se rasgando também. E quando nós pensamos nós, um ser vivo, Gaia também é um ser vivo, o planeta Terra também é um ser vivo, e ele também faz esse desenlaçamento do espaço-tempo. E o que acontece? Como que a gente vai percebendo isso? Porque eu falei do mental. Nós não vamos conseguir entender de uma forma totalmente racional, mas nós vamos entendendo com sensações que nós vamos tendo aqui. Por quê? Conforme você rasga um pouco do véu, um pouco da matrix, você vai eliminando algumas memórias e vai trazendo outras. Você tem que pensar no seu sistema como ser, tá? Não só o corpo físico, a mente e o cérebro, o seu pensante aqui. Pensa em corpos sutis, toda a informação descendo. Essa informação ela vai descendo, ela vai fazendo sinapses, vai jogando para uma coisa, para outra, e você busca, o seu ser busca memórias, ele busca o que ele entende, o que ele já experienciou, o que está armazenado nessa caixa e no seu banco, vamos dizer assim, de experienciações. E quando você está rasgando uma linha de tempo não, quando você está rasgando véus, você está fazendo essa movimentação, muitas situações já vividas, elas se tornam, como se você pensa nessas sinapses, elas jogam para cá, e você começa a confundir o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Tá? Não de forma totalitária, mas de forma gradativa. É sempre bom a gente ter esse entendimento. E aí nós vamos ter sensações. E é aí que nós podemos, talvez, com o nosso mental, ir entendendo isso. Tá? Como que esse enlaçamento ele vai acontecendo. E eu queria até que quem já está experienciando isso, fosse comentando aqui como que isso está sendo para você. Mas nós vamos começar a ter déjà vus, nós vamos começar a acessar coisas, vamos dizer, para frente, que seria futuro, mas sem ter o entendimento completo daquilo. Nós vamos ter sensações inexplicáveis em alguns momentos, dando exemplo assim, uma angústia que vem do nada, daqui a pouco uma felicidade que vem do nada, daqui a pouco uma tristeza que vem do nada, daqui a pouco uma alegria muito grande que vem do nada. É porque você está
quebrando isso, você está enlaçando essas situações nesse momento. Então, tentar dar um exemplo mais palpável, tá? Às vezes, você vai, por exemplo, vir uma alegria, porque você consegue ter uma pré-visualização, pré-sentimento do que possa estar vivendo daqui 2, 3 meses dentro da linearidade. E dentro disso, você já sente uma alegria. Então, por isso que a gente sempre trazia aqui muitos ensinamentos, algumas coisas falando o seguinte: nós devemos cuidar da gente, porque dentro disso nós vamos estar nos posicionando. E o que era esse posicionamento? Como que nós vamos transitar dentro dessa transição planetária? Como que nós vamos andar dentro disso? Como que nós podemos, vamos dizer, não seria nem suportar, mas atravessar esses momentos. E isso também tem deixado muita gente angustiada. A gente vê notícias, a gente vê coisas, vai lá, assiste um vídeo, vê alguma coisa e já vem sensações, já vem coisas. Isso é o seu sistema buscando essas conexões que eu estava falando antes. Por quê? Se vocês pegarem, tá? Várias vezes eu já perguntei o que fazer, o que seguir, o que a gente deve seguir. Eu perguntava aqui para a egrégora. E geralmente vinha assim: tudo que vocês precisam seguir já foi trazido aqui pelo Cristo. O Cristo colocou roteiros, ele colocou coisas, ele trouxe, se a gente for buscar, várias frases, que dentro dessas frases a gente consegue entender mais ou menos o que a gente precisa fazer. Porque muitas pessoas acham que o que precisa fazer aqui é subir uma montanha, é sair de perto do mar, é fazer isso, é fazer aquilo, mas o Cristo, ele ensinou diferente. O que ele ensinou? Pegando algumas frases dele, para a gente refletir um pouco aqui. Amar ao próximo como a si mesmo. Dentro disso a gente busca toda a reflexão, todo entendimento. Aí você vai pegar coisas mais duras, talvez. E essa reflexão eu queria fazer com vocês. Tinha lá uma parte que dizia assim: haverá choro e ranger de dentes. Minha primeira pergunta que a gente poderia fazer: para quem? Porque quando a gente pensa em laçamento de espaço-tempo, nós já tivemos, nós sempre vivemos, nós sempre tivemos aqui choro e ranger de dentes. Quantas encarnações que eu, você, vários que estão assistindo aqui, já tiveram isso, esse choro e ranger de dentes. E agora, vamos ter de novo? Talvez sim, mas para quem? Entende? Como você está posicionado dentro disso? Por quê? Porque nós tivemos várias encarnações onde já experienciamos várias coisas. E cada um está dentro do seu aprendizado, cada um está dentro do seu momento. Pode ser que tenha? Pode. Só que você precisa disso? Como que está a sua vibração? Como que você está cuidando do seu quociente? Como que você está cuidando da sua expansão? Porque toda criação que tem aqui não passa de um grande holograma, de uma grande criação mental, primeiro individual para depois coletiva. Então, por isso que é muito importante como que está a sua vibração, como que está você, como que você está convivendo com isso. Porque quando a gente pega essa frase, haverá choro e ranger de dentes, você está se posicionando para ter isso? Você está vibrando no medo para ter isso? Você está buscando isso? Ou o seu aprendizado já foi? Essa maturidade que a gente estava falando, ela já está sendo trabalhada e já está caminhando para que você faça uma transição suave. É isso que a gente sempre falava, que nós precisamos nos posicionar onde queremos estar dentro disso. E uma boa notícia que eu posso trazer para todos é que provavelmente quem já busca esses assuntos, quem está assistindo uma live aqui comigo, em outros canais, buscando se espiritualizar, buscando se curar, buscando se expandir, já não escolheu mais nada disso. Só que às vezes a gente vai lá, lê uma notícia, busca uma live, busca uma coisa, e a gente faz esse entrelaçamento, porque nós já vivemos essas situações. A gente já explicou aqui numa live anterior também sobre a queda de Lemúria, a queda de Atlântida.
E vocês acham que essas pessoas, todos nós, todos aqui, quem está tocando as linhas de frente hoje, eu que estou fazendo essa live, outros que estão fazendo outros vídeos, tudo mais, a gente não estava lá apenas assistindo. Todo mundo que ajudou a afundar naqueles momentos tem a experiência para vir aqui fazer hoje, diferente. Só que nós vamos, de alguma certa forma, nos conectar com essas memórias. E aí, quando esse passado, presente e futuro, esse enlaçamento ocorre, nós vamos ter sensações, nós vamos ter coisas. Só que quando a gente vai buscar esse entendimento espiritual, nós já temos garantias, não do Henrique, não de fulano, ciclano, é meio que geral da espiritualidade, que nesse momento nós estamos preparados para fazer diferente. Pode ser que a gente tenha ansiedade por ter errado lá atrás, por ter afundado aquele continente, por ter feito aquilo, mas agora é diferente. As linhas de tempo que são cravadas para cá, elas já mudaram, elas já trazem coisas muito diferentes. Então, dentro desse enlaçamento espacial, nós podemos dizer que nós temos a oportunidade de nos colocarmos aonde nós queremos estar, como nós queremos vibrar. Por isso que a gente sempre trazia aqui muito esse mesmo entendimento. Você está indo lá, ver tal coisa, assistindo tal coisa, se conectando com aquilo. O que isso faz com você? Isso traz crescimento, isso te ajuda, isso te coloca, ou é distração? Porque a maioria das coisas que são trazidas, a gente sempre deve ter esse entendimento. Muita coisa é trazida para causar, para trazer burburinho, e a gente fica naquela mesma coisa. Você imagina como se fosse uma panela, você fica na borda, andando lá na borda, você não mergulha para dentro de si mesmo, para fazer a movimentação que realmente é necessária. Então, isso está acontecendo. E até trazendo aqui um pouco mais desse entendimento, dessa abordagem que eu fiz lá na frente. Por que está vindo uma mentora nova para mim, para muitos que estão assistindo, para todos os outros? Porque mudou, já estamos entrando em outra coisa. Então, quando eu perguntei o que mais eu precisava entender, o que mais eu precisava vir, vamos dizer aqui, dizer, e eu até falei numa live passada, eu não tenho o que dizer, porque nós não temos nenhuma informação disso. Nós não temos isso. E eles me responderam que é como se lá para trás já foi feito um bom trabalho. E eu não entendia também, porque eu pensava a mesma coisa, bom trabalho no quê? E aí que eu depois consegui me conectar. Existem várias lives feitas já, onde a gente colocou sequências de coisas que serviam para reflexões, que serviam para as movimentações. Movimentações que a nossa egrégora aqui trazia para ter os entendimentos, tá? O som tá chiando aí, pessoal? Me avisem se melhorou. Tá travando ainda? Bom, então deixa eu tirar aqui um pouquinho. Às vezes, quando... O que acontece? Às vezes, quando a gente transmite junto no Facebook, eu já tentei algumas vezes, porque eu sei que tem pessoas que conseguem assistir por lá. Ele dá essa travada aqui, tá? Agora eu tirei o Facebook, deve ter melhorado. Só me avisem por aí se realmente aconteceu isso. Então, quando a gente busca lá para trás, tá? Nós comentamos sobre alguns assuntos, que era o colapso das estruturas, era sobre estarmos no corredor de eventos, era sobre os códigos disponíveis, era sobre toda essa transformação. E nós estamos vendo as movimentações acontecendo no físico. E quando a gente traz aqui até alguma informação assim, para a gente ir para uma quinta dimensão, pensem assim, tá? A gente precisa fazer uma travessia
E essa travessia é consciencial, primeiramente falando. Não é uma travessia que você faz e você vê um mundo cor-de-rosa ali do lado. É uma travessia consciencial. Como que essa travessia ela é feita, vamos dizer, de forma coletiva? O coletivo vai vibrando diferente e muitas vezes isso vai refletindo nas energias aqui do planeta. Dentro dessa reflexão energética, nós comentamos, muita coisa que não está mais estruturada energeticamente, ela colapsa. E nós estamos vendo com os nossos olhos muitas coisas colapsando. Aí vem essa frase até que eu estava comentando em inglês, né? Take a look around. Tá? Para a gente analisar o que ter os olhos, enxergar, colocar os nossos olhos para enxergar isso. Só que quando nós vamos tentar buscar o entendimento disso, alguma hora nós vamos ter que transitar por essas movimentações. São movimentações que ocorrem no astral e também movimentações que ocorrem aqui na fisicalidade. E quando nós temos uma movimentação na fisicalidade para ela tomar forma, para ela andar, qual é a movimentação, a contra-movimentação que a gente enxerga? Medo. Por quê? Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E como é que a gente enxerga isso? Primeiro, de uma forma muito egoísta, muito egóica, porque começa todo mundo a se preocupar o que vai acontecer comigo? Será que vai ter um tsunami, como muitos falam? Será que eu preciso ir para o alto do morro? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter isso? Será que o banco vai funcionar? Será que isso... E começa uma série de coisas. Ali no Telegram, em outros locais, eu não consigo abrir as mensagens, porque é isso que vem. E não teria nem como responder tudo isso. Mas é geralmente o que as pessoas estão preocupadas. Aí, ontem, pois até dei uma assistida lá na Meditação Mundial, e o Pava, ele estava comentando que eles estão medindo a psicosfera. Eu não peguei a parte como eles estão fazendo isso, mas quando você pensa nisso, você consegue medir a psicosfera. Porque cada vez que a gente pode dar um passo trazendo essas linhas de tempo que nos colocam novamente para fazer essa movimentação, grande parte vai vibrar no medo. Por quê? Porque entra isso, entra essa parte. Mas como que eu vou passar por isso? Será que eu vou ter isso? E aí entra esse enlaçamento do espaço-tempo, que vai trazer essas conexões de coisas que a gente já viveu. Por quê? Lá atrás talvez muitos já tiveram, vamos dizer, afogamentos, mortes cruéis, isso, aquilo, é normal. Quando você pensa na humanidade lá atrás, ela era muito mais selvagem do que é hoje. Só que quando você... Por isso que a gente fala sempre, vamos nos conectar com o nosso coração, como é que ele reage a isso? Quando eu consigo fazer isso, eu consigo sentir uma alegria. Não é uma alegria por pensar assim, não, talvez muitas pessoas vão passar dificuldades, vão ter isso, vão ter aquilo, mas é uma alegria porque a gente sabe que vai ter que fazer uma travessia para entrar nessa vibração diferente. Como é que você entra numa vibração diferente sem limpar o que precisa ser limpo? Então, o que precisa ser limpo? Muita gente fala, usa palavras, códigos, como a gente gosta de trazer às vezes. A drenagem do pântano, muitos trazem nessa linguagem, estão drenando o pântano. Estão. E o que o Henrique consegue fazer nessa drenagem do pântano? Ele consegue fazer a movimentação dele, ele consegue fazer também o auxílio, vamos dizer, nas lives, nas coisas. Agora, o que está ao seu alcance? Essa era a pergunta que queria fazer. O que você consegue fazer? Entende? Então é aí que você vai. Porque quando essas movimentações elas acontecerem, sejam elas linhas pontuais, linhas que tragam alguma coisa, nós estamos preparados, porque nós nos preparamos para isso, nós pedimos para estar aqui nesse momento. E a gente já até trouxe aqui no nosso canal que nós seremos, eu digo nós todos que estamos aqui assistindo, os que vão assistir
Vamos ser faróis para as pessoas que não conseguem ter o entendimento que talvez nós estamos tendo. Que para o mundo ser um mundo diferente, tem que ter transmutações, tem que ter transformações. Porque se fala tanto em chama violeta, ela é o último, o sétimo raio. É o raio que transmuta, que nos coloca nessa vibração diferente. Está aqui o Saint-Germain atrás de mim, para trazer isso aqui. É esse raio, chama violeta, faz isso. Começa lá no raio azul, com as egrégoras de Miguel. Aliás, inclusive, tenho trazido isso também. Está aqui a luz que mais brilha. Também veio essa frase para mim, trazida aqui pela egrégora, para entender o que é essa luz que mais brilha, ou seja, como usar isso. Porque eu também vou lá para o mental tentar entender. A luz que mais brilha, ela está sendo colocada nos nossos corações, para que a gente se alinhe também no que está acontecendo. Quando a gente pega aqui também ressonância Schumann, tá? Só para pegar um exemplo, hoje, tá? Ela não está muito alta, ela está ali mais para baixa do que para alta. E o que isso indica aqui, pelo entendimento que a gente busca? Está tendo uma movimentação de luz? Está. Tá? Os exércitos de Miguel, principalmente, estão se movimentando, tanto no astral quanto aqui pela fisicalidade. E isso gera um contra-rebote energético. A ressonância Schumann nada mais é do que a resposta energética do planeta, a aura do planeta. Então, dentro disso, a gente consegue entender. Existe o caos e existe também a tranquilidade. E isso é nós nos posicionarmos. Como nós vamos transitar por isso? Hoje até eu estava conversando com uma pessoa que mora lá na Europa e eu estava falando para ela, eu disse, olha, eu estou super tranquilo. É a sensação que o meu ser tem nesse momento. Não estou inventando, não estou fazendo nada. Sinto uma paz, uma tranquilidade, embora tenho a consciência e o entendimento que talvez de forma coletiva e maior não seja isso que está vibrando. Então, esse é o entendimento desse enlaçamento de espaço-tempo, porque ao mesmo tempo que nós vamos fazendo essa movimentação, descortinando os véus, tirando tudo isso, nós vamos ficando numa coisa só. O passado, o presente e o futuro do ser que nós somos, ele vai se fundindo. E aí que entra a maturidade que nós precisamos ter para saber lidar com isso, de uma forma inteligente, de uma forma saudável para o nosso ser. Uma forma que isso traga crescimento. E não que traga tudo isso que a gente também ainda percebe por aí. Precisamos fazer essa movimentação por nós mesmos, tá? Por amor ao nosso ser. Então, essa era a primeira parte que eu queria trazer dessa reflexão, para que cada um possa fazer também a sua análise. A gente precisa, porque uma outra coisa para complementar isso, tá? O que acontece? Muita gente está pegando movimentações individuais, movimentações específicas e tentando montar o quebra-cabeça ou tentando buscar um entendimento. A gente já deu exemplos disso. Às vezes você pega lá, mas lá, Rússia e Ucrânia, está acontecendo uma coisa, então acho que é isso. Aí você pega lá, porque o ministro alemão falou tal coisa, então provavelmente está acontecendo isso. Porque o outro, não sei o quê. Aí você vai num outro canal, ele fala assim, estão tendo muitos terremotos, está tendo isso, aquilo. Aí o outro você vai, porque Nibiru, e a gente já abordou aqui, que toda movimentação da transição planetária, ela não é um fato isolado, uma coisa isolada, é um conjunto todo. E para isso, a gente tem que ir observando os sinais, fazendo isso de forma inteligente. Quais são os sinais? É isso que eu estava falando antes, o take a look around, você olhar. Ontem até a gente abordou isso lá na live do Home Help. Você colocar os olhos no ponto certo, onde você precisa mirar de forma correta, aonde você precisa estar olhando. Claro que isso não é uma tarefa fácil, nós vamos
cair ali, cair aqui, mas rapidamente nós temos, vamos dizer, a destreza de nos retirarmos daquela vibração, daquela situação. E é assim que ocorre a transição planetária, é uma dança cósmica toda, um conjunto inteiro. E por isso que, vamos dizer, as forças da luz estão monitorando isso tudo também, para garantir que tudo corra da forma mais suave possível, para que os impactos sejam os menores possíveis, para que tudo vá transitando. Então, quem precisa permanecer, fazer a movimentação, vai continuar fazendo. Aí alguns vão perguntar, tem almas sendo exiladas? Tem, vão ser exiladas. O processo sempre aconteceu. Isso não é de hoje, não é de ontem. A gente já comentou, próprio Chico, Emmanuel, vieram de Capela. Quantos de nós talvez não viemos de lá? A gente tem aqui pleiadianos, sirianos, andromedanos, arcturianos, muitos seres que vieram de outros planetas para cá também, exilados para continuar a sua expansão por aqui, e isso sempre aconteceu. Então, a gente já abordou sobre isso. Não é a transição planetária, ela não é um movimento de ver quem ganha, porque é isso que parece que está sendo passado, que haverão perdedores, e não é perdedores, tá? Não é isso. São progressões da própria alma. Esse é o entendimento que a gente deve ter. Cada alma, ela está posicionada, ela vai continuar fazendo a sua caminhada sempre num local, numa energia onde ela vibra semelhante. Então é isso que nós estamos fazendo. É isso que estamos caminhando aqui. E o resto é conversas, conversas, conversas e conversas que vão aparecendo aqui, ali, acolá, e que não somam com a expansão individual e coletiva. Então, para finalizar, é mais ou menos isso que a gente deveria focar. Nós pedimos para estar aqui. Muitas encarnações passaram. E o momento mais esperado de todas as almas é esse. É o momento que o planeta ele faz a sua passagem para a quinta dimensional. E dentro dessa movimentação, nós vamos caminhando todos juntos, fazendo a nossa individual também. Então, era isso que eu queria trazer hoje sobre esse enlaçamento do espaço-tempo, que eu acredito que está ocorrendo para todo mundo nesse momento, tá?